Então, olá a todos que estão assistindo aqui a aula, dando continuidade, né, ao processo de capacitação aí dos plantonistas do TRE, a gente vai comentar um tema bem relevante, né, da nossa enfermaria, né, que seria a intubação de sequência rápida. Meu nome é Alonso Soares, sou plantonista do time desde a sua fundação, fiz residência de clínica, né, depois fiz reumato, atuo também no ambiente de emergência, né, HGF e JF. Para aula, eu não tenho conflito de interesse, né, um dos nossos objetivos, né, saber a indicação de viária definitiva no paciente grave, conhecer indicações e contraindicações da intubação de sequência rápida, além de saber a importância do cumprimento metódico de suas etapas, e estar familiarizado com protocolos de abordagem de viária falha, né, e viária crítica, é o crash array. Né? Como intenção das outras aulas, a gente vai sempre tentar pegar o que há de mais robusto na literatura e tentar trazer para a nossa realidade. Em nenhum momento, né, o objetivo aqui é esgotar o assunto pertinente a manejo de aéreo, já que é um assunto bem extenso, né, que estaria fora do escopo da nossa explicação de hoje, certo? O manejo de via aérea do paciente grave, por si só, é uma condição bastante desafiadora, né, e que tem um potencial estressor bastante grande. E quando ela se dá, né, em ambientes não controlados, como na UTI, né, ou no centro cirúrgico, esse potencial estressor ele acaba sendo amplificado. Né? Então, a via aérea na emergência, as via aérea o manejo de via aérea na enfermaria, onde muitas vezes a gente não tem uma monitorização a contento, a gente está num ambiente onde a atmosfera não é favorável na intubação, isso por si só, né, também pode, né, potencializar esse fator estressor. Então, a gente deve ter a consciência, né, de que nesse momento a gente deve ter concentração, equilíbrio emocional e resiliência. Logicamente que essas características a gente acaba obtendo com o passar do tempo e a maturidade, certo? Mas elas são essenciais para a gente ter uma boa performance diante da situação, né? Lembrar que a intubação de sequência rápida é apenas uma das estratégias, né, dentro de um universo maior, né, representado aqui por esse gráfico em pix. A intubação de sequência rápida estaria nessa fatia, né, laringoscopia intubação. Mas existem outras estratégias, como FONA, né, que seria a via aérea eminentemente cirúrgica, né, a abordagem via aérea, né, através de VNI catéter de alto fluxo, dispositivos intraglóticos, e dentro da própria fatia da laringoscopia com intubação, ao lado da intubação de sequência rápida, a gente tem outras estratégias, né, como a intubação de sequência atrasada, como o COB, Ketamine Only Brief Intubation, ou Awake Intubation, que a gente vai, apesar de não ser o foco principal da aula, a gente vai pincelar em alguma dessas estratégias e tentar reconhecer, né, onde cada estratégia se enquadraria, né, em cada cenário clínico, né, para a gente ter um melhor desfecho. Lembrando que a nossa pirâmide de prioridades, né, na base da pirâmide tem os nossos principais objetivos, que é manter o paciente vivo, né, e não ter alteração de sinal vital. Ledo engano é aquele, né, que pensa que entubar com sucesso é só colocar o tubo, né, na traqueia do doente. Não, vai muito mais além disso. A gente deve se esforçar ao máximo, né, para não causar alteração de sinal vital deletéria para o paciente, né? Já que é um paciente que a gente vai entubar, é um paciente que já tem perda de sua homeostase, já está em disfunção grave, então a gente deve evitar que uma coisa ruim se torne pior, certo? Então é fundamental a gente se esforçar para não ter alteração de frequência cardíaca, não ter alteração de pressão arterial, e logicamente a gente prover uma viária definitiva da forma mais adequada possível. Então, os nossos principais objetivos estão na base da pirâmide, né? Manter o paciente vivo e não ter alteração de sinal vital, né, de uma forma deletéria, né. Falando um pouquinho sobre a intubação de sequência rápida, a definição que o OS nos traz é essa, né, seria a administração, após pré-oxigenação e otimização do paciente, de um potente agente indutor, seguido imediatamente por um agente bloqueador neuromuscular de rápida ação, objetivando inconsciência e paralisia motora para intubação traqueal. Se a gente for grifar as palavras-chave, né, desse conceito, seria pré-oxigenação, otimização do paciente, isso é fundamental, a gente tem que preparar o nosso paciente, né, para, né, gente, seja uma gente que cause hipnose, ou seja, a ideia é que o paciente perca a consciência do que acontece ao seu redor,
né? E logo após a administração dele, né, a gente administraria um agente bloqueador neuromuscular para facilitar, né, o procedimento, né? E o objetivo principal dessas duas abordagens farmacológicas seria esse, né? A inconsciência e paralisia motor, certo? Em relação à intubação de sequência rápida como estratégia para manejo de via aérea no doente crítico, a gente tem dados, né, do NIA, né, que é um registro multicêntrico internacional, que catalogou mais de 17 mil intubações no departamento de emergência. Então, a gente viu que foi a estratégia principal em 85% das vezes, né? A taxa de sucesso foi boa, né, mais de 99% das vezes. Uma via aérea falha, né, aconteceu em 3% dos casos, ou seja, em um menor percentual das situações, e eventos adversos principais, eles ocorreram em 12% das situações, sendo que a intubação esofágica, né, e a hipotensão foram os principais deles. Existem outras séries, né, reportando, né, sucesso e insucesso da intubação de sequência rápida, né, insucesso esse, né, que varia de 20% a 30%, como, por exemplo, em artigo recente do JAMA, de 2021. Mas, sem dúvida nenhuma, o doente crítico, num ambiente de emergência, já que quando a gente está na enfermaria, a gente acaba se reportando para o ambiente de emergência, acaba sendo a principal, né, estratégia para prover uma viária definitiva do paciente agudamente crítico. E quando eu indico uma viária definitiva? Né, existem três perguntas principais, certo? E elas são organizadas de uma forma sistemática. Esse fluxograma é do up-to-date. Então, a primeira pergunta é essa que está em cima do slide. Existe falha, né, em manter ou proteger a via aérea? Né? Se a resposta a essa pergunta for sim, a gente acaba indicando a intubação. Caso contrário, a gente vai para a segunda pergunta. Existe falha de ventilar ou oxigenar esse paciente? Se sim, eu me pergunto se ele é candidato a VNI ou terapia de alto fluxo. Caso seja, eu tento, né, alguma das duas opções. Se o paciente refratariar, eu acabo indicando a intubação. Se por acaso o paciente não tiver indicação, né, nem de VNI, nem de terapia de alto fluxo, eu acabo indicando a intubação. E, finalmente, a terceira pergunta é se existe curso clínico desfavorável previsto, certo? Caso contrário, eu intubo. Caso contrário, né, se caso afirmativo, eu intubo. Caso contrário, eu não intubo. Então, assim, as três capitais perguntas, né, para prover uma viária definitiva seriam essas. Se existe falha de ventilar, se existe falha de proteger ou manter a via aérea, né? Seguida, se existe falha de oxigenação ou ventilação, e se o curso clínico previsto é desfavorável, ou seja, é aquele paciente que, né, não tem uma perspectiva de resolução a curto, médio prazo da sua intercorrência. Então, nessas situações, eu acabo indicando a viária definitiva. Esse gráfico é interessante para a gente ter noção de quando, né, depois de indicado, de quando eu vou, né, realizar essa viária definitiva. A gente vê aqui nos eixos, né, das ordenadas, né, a indicação, né, se é obter ou manter via aérea, se é corrigir a oxigenação ou ventilação, se é proteger via aérea, ou se o curso clínico previsto desfavorável. Note que quanto mais em cima tiver a indicação, né, quanto mais em cima for a indicação, mais rápido, né, eu tenho que providenciar a minha viária definitiva, mesmo que, né, que as minhas situações, né, elas sejam desfavoráveis. Ou seja, se eu tenho um ambiente que não tem um material propício de forma adequada, né, se eu não estou experiente o suficiente para aquela situação. Então, a ideia do gráfico é esse. Aqui nos eixos das abscissas, né, ele representa falha, né, se a falha é improvável, né, ou se a falha é provável. Ou seja, se a minha indicação é para ter ou manter uma via aérea, mesmo num ambiente desfavorável, isso acaba me sinalizando para eu rapidamente, né, prover aquela via aérea, certo? No outro extremo, a gente tem a indicação de curso clínico previsto desfavorável, ou seja, se nessa situação o paciente ainda vai complicar, certo? E eu estou num ambiente que a falha é provável, ou seja, eu preciso de mais material, eu preciso de gente mais experiente, isso acaba me sinalizando para retardar um pouquinho a indicação de intubação. Ou seja, vai depender muito da indicação, certo? Então, obter
e manteve aérea são indicações principais, eu tenho que resolver logo. Depois, se eu for corrigir, né, uma oxigenação ou ventilação, seria uma prioridade de segundo escalão, digamos assim. Para proteger via aérea, né, viria depois. E curso clínico desfavorável, né, seria, né, a quarta prioridade em ordem de importância, certo? Aqui cruzando com a chance, né, de falha ou não, dependendo do ambiente, né, da situação na qual você se encontra. A intubação de sequência rápida tem algumas contraindicações, né? Contraindicações absurdas, a gente tem a obstrução da via aérea superior, certo? A gente tem perda de referências anatômicas na face, na orofaringe, como, por exemplo, no trauma complexo de face ou de pescoço. E a gente tem a crash away, que é aquela via aérea crítica, né? Aquela situação onde o paciente está na iminência de uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente não tem tempo de nos preparar, a gente tem que ser ágil, a gente tem que tomar uma atitude o mais rápido possível. Então, nessa situação, a gente acaba não indicando, a gente acaba contraindicando, né, a intubação de sequência rápida, certo? Falando do método, né, propriamente, né, tanto as referências nacionais quanto internacionais, elas sempre falam da estratégia dos 7 Ps, né, que é uma forma mnemônica da gente lembrar de todas as etapas. Logicamente, a gente não vai estar à beira-leito lembrando, o primeiro P, segundo P, terceiro P, já que isso é uma divisão meramente didática, certo? Na hora, muitas vezes, você faz as etapas de uma forma simultânea, né? Esse ordenamento aqui, né, e essa lista, ela está só para a gente começar a internalizar até ficar de uma forma medular, né, todas as etapas, né, que a gente deve lembrar e deve cumprir. A primeiro P seria a preparação, né? Aqui vale aquele lema, a gente se prepara para o pior esperando o melhor. Então, nunca subestime, né, uma via aérea do paciente grave. Você vê, é o paciente, vozinho, dizer, esse é consigo é, entubar de boa. Não, é um paciente que está saturando 100% com a minha pré-oxigenação, bolsa, máscara. Né? Não vai ser, nunca subestime, sempre se prepare para o pior, certo? Se antecipe as situações que porventura possam acontecer, certo? Então, a preparação, o grande mote, a grande lição é esse. Então, a gente vai se preparar, né? A gente precisa, né, de um material bom para aspiração de via aérea, caso eu precise. Eu preciso do material que esteja em pleno funcionamento da intubação. Isso acaba envolvendo laringoscópio, lâminas, né? Não é o nosso caso, infelizmente, né, na enfermaria, mas caso a gente tenha acesso, né, a videolaringoscopia, a gente precisa pré-oxigenar bem esse paciente, como a gente vai ver nas etapas subsequentes, né? O posicionamento também a gente vai ver quão fundamental é para a gente ter sucesso. Monitorização, eu preciso desse paciente na mão. O paciente que a gente vai entubar é um paciente grave, é um paciente que está intercorrendo, é um paciente que tem disfunções, né? Então, e a intubação em si é um procedimento de alto risco. Eu vou dar hipnótico, né? Eu vou acoplar o doente à ventilação mecânica, eu vou jogar pressão positiva no tórax. Então, isso tudo, né, acaba criando um ambiente altamente pró-hipotensão, né? Então, assim, por mais que eu me prepare, por mais que eu selecione as drogas de forma adequada, na dose adequada, é uma situação que tem um potencial de estabilidade hemodinâmica. Então, devo ter o paciente na mão. Ter o paciente na mão é ter o paciente bem monitorizado. E a monitorização mínima seria o quê? PA não invasivo, oximetria de pulso e cardioscopia. Infelizmente, na nossa realidade, muitas vezes a gente não tem com a celeridade que a situação muitas vezes exige de um monitor. Então, a gente deve, né, lançar mão de outras estratégias, como, por exemplo, fazer a cardioscopia com o desfibrilador do carrinho de parada, né, tentar um oxímetro, né, portátil, desde que algum, porventura, tenha, né, tentar fazer a PA não invasiva pelo método auscultatório, né, mas, enfim, a lição é que a gente deve ter o doente da mãe, deve estar bem monitorizado. Logicamente, se você está num ambiente, né, onde a sua assistência é um pouco mais refinada, aí vale a pena ter uma capnografia, uma PA não invasiva, mas não é a realidade com a qual a gente se depara na enfermaria, certo? O material, né, o ambu, as máscaras, a gente vai ver se está sempre funcionando da forma adequada, se o ambu, ele realmente pressuriza, caso eu precise ventilar. A gente vai ver se a bolsa reservatória não está furada. Então, tudo isso é importante para a gente evitar surpresas desagradáveis. Questão do acesso, né? Idealmente, o paciente tem que ter um bom acesso, certo? Assim,
Pode ser periférico? Pode, mas de preferência um acesso um pouco mais proximal, veia cubital, veia jugular externa, um acesso que, caso eu precise fazer volume de uma forma mais rápida, né, eu tenho essa possibilidade, né. É complicado você ir para uma intubação, por exemplo, um acesso no polegar, aqueles de 24, 28, é muito arriscado. Então, assim, se você dispuser de tempo, o ideal nessa situação é que você providencie um acesso venoso central, né? Tudo isso vai depender da situação, certo? Mas a ideia é que a gente vá com pelo menos, se não tiver acesso central, com pelo menos dois acessos periféricos, né, confiáveis, né? Isso é importante. Em relação às drogas, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado nas próximas etapas, certo? Mas lembrar da preparação, né? Se preparar para o pior, esperando o melhor, antever situações. E dentro dessa filosofia, né, eu achei interessante essa gravura desse artigo, que mostra o quão organizado nós devemos ser para o nosso procedimento, né? A gente vê aqui o paciente bem monitorizado, a gente vê que o monitor está facilmente acessível, né? A visualização aqui de todos na equipe. Aqui a gente tem o operador principal situado na cabeceira da maca, certo? Paciente pré-oxigenando, provavelmente momentos, né, antes, né, da laringoscopia, talvez até bloqueado. Aqui a gente tem dois assistentes, cada assistente desse com um bulge, certo? Esse assistente aqui à direita do operador principal, ele está com a lâminazinha de bisturi, para caso o operador principal sinalize, né, acabar convertendo o procedimento por via aérea cirúrgica, certo? Aqui a gente tem um acesso confiável, né, em via anticubital direita, né, e uma pessoa específica para realizar as drogas. Então, assim, a disposição da equipe, né, disposição espacial da equipe, ela também deve ser favorável para que a gente tenha, né, sucesso no nosso, né, procedimento, tá bom? E quais são os vilões, né? Cada P, né, a gente vai colocar os vilões, para a gente lembrar do que a gente não deve fazer, certo? Os vilões, né, desse P são as sondas de aspiração flexíveis. Muitas vezes a gente se depara com secreções espessas na orofaringe do paciente. É sangue, é vômito. Então, se a gente for aspirar, né, com aquela cânulazinha flexível, aquele cateterzinho flexível, a gente pode não ter sucesso, né, em relação à visualização da via aérea. Então, o objetivo são sondas de aspirações mais rígidas. Se por acaso eu não tiver, que é o caso da nossa realidade, eu tento aspirar diretamente no, né, pelo látex, certo? Mas em situações dessa, né, é interessante a gente lançar mão dessas duas, né, desses dois instrumentos, para a gente tentar uma visualização de forma mais adequada. Subestimar a importância do acesso venoso, né, como já bem dito, né, em slides anteriores. A gente tem que ter um acesso bom, a gente tem que ter um acesso confiável para fazer volume, para iniciar uma droga vasoativa, caso o paciente precise. Não avaliar a viária é difícil, a gente deve se preparar, né? A gente sabe que existem diversos preditores para viária anatomicamente difícil, né? E a gente deve aplicar esses preditores. Eu devo ter plano B, plano C. Eu nunca vou entubar o paciente só com plano. Eu devo ter plano de resgate. Se eu não conseguir entubar, o que é que eu faço? Eu vou conseguir ventilar? Eu vou conseguir ventilar com a bolsa e com a máscara? Eu vou conseguir ventilar, caso contrário, eu vou conseguir ventilar com dispositivo extraglótico, né? Será que é um paciente que se aproxima de uma veia cirúrgica, né? Então, eu devo pedir, né, precocemente o material para viária cirúrgica, né? Então, assim, a gente deve ter planos de resgate, né? E deve ter planos de resgate antes de começar, né, a operação propriamente dita, certo? Em relação a preditor de viária anatômica anatomicamente difícil, a gente tem vários mnemônicos. Talvez o mnemônico mais conhecido seja o LEMO, né? Que é aquela impressão, o look at anatomy, que é aquela impressão subjetiva de você olhar o paciente, bicho, esse aqui pode ter uma viária anatomicamente difícil. É o paciente obeso, é o paciente com pescoço curto, certo? É o paciente que tem pouca mobilidade cervical, né? Examinar a via aérea, né? Como a gente vai ver no slide seguinte, também pode ser um preditor, né, para eu saber se vai ser uma viária anatomicamente difícil ou não. O malaparte a gente acaba, né, fazendo com menor frequência, por exemplo, o pessoal da anestesia, a gente acaba não fazendo. É um paciente que tem obstrução de via aérea, é um paciente que tem, por exemplo, uma disfonia,
né, que pode me sinalizar alguma obstrução de laringe, e é um paciente com mobilidade cervical reduzida, que também vai me dificultar o alinhamento dos eixos e a consequente boa visualização, né, de via aérea. Então, esses são os principais preditores de via aérea anatomicamente difícil. E caso algum desses preditores esteja presente, né, eu devo me preparar. Eu devo ter, mais do que nunca nessas situações, eu devo ter planos de resgate. Né? Em relação ao exame da via aérea, né, a gente tem aquela regra do 332, né, que na figura A, a abertura oral do paciente é medida através da distância, né, com 3 dedos aqui do examinador, então a distância entre os incisivos, ela deve ter pelo menos 3 dedos do examinador. Caso contrário, caso seja menor, né, um paciente que tem uma abertura, abertura oral diminuída, então isso pode dificultar, né, a posição do laringoscópio e visualização de vértice superior. Aqui eu tenho ideia, né, do volume do assoalho da mandíbula, né, então a distância entre o mento, né, e o ocioide deve ter pelo menos, né, 3 dedos. Caso essa distância seja menor, é um paciente que eu vou ter pouco campo para trabalhar, para manipular, para laringoscopar. Então isso também pode me predizer uma via aérea anatomicamente difícil. E por fim, a distância, né, entre a cartilagem tireoide e o ocioide, né, ela deve ser de pelo menos 2 dedos. Caso seja menor, isso pode significar uma via aérea muito interiorizada, que também pode me trazer dificuldades na hora da laringoscopia. Enfim, são os principais preditores. Talvez via aérea anatomicamente difícil seja um assunto que a gente ouça falar desde os tempos de faculdade. Só que existe outro conceito, que é o conceito de via aérea fisiologicamente difícil, que é tão importante quanto via aérea anatomicamente difícil. E para esse assunto de via aérea fisiologicamente difícil, a gente tem diversos artigos, né? Tem esse e tem o próximo. O que seria uma via aérea fisiologicamente difícil? Né? Ela acaba recaindo, né, em 3 situações. É o paciente com instabilidade hemodinâmica, eu indico a intubação, mas o paciente está chocado. É o paciente hipoxêmico grave, certo? E é o paciente com acidose. Então, são os 3 principais aspectos de uma veia fisiologicamente difícil. Então, mais do que nunca, nessas situações, né, eu devo preparar o doente para ser intubado, certo? A depender de cada situação. Em relação à pré-oxigenação, né, o nosso principal objetivo é criar uma reserva de oxigênio, né, para prevenir a dessaturação durante os momentos de apneia da laringoscopia e passagem do tubo. Então, a gente faz isso através da oferta de um oxigênio, né, para a gente fazer a substituição e, com isso, criar essa reserva para evitar a dessaturação durante o procedimento. Né? Em relação a tempo de pré-oxigenação, a literatura fala em termos de 3 minutos, né? 8 respirações profundas, né? Considerando a capacidade residual funcional, certo? A gente acaba, muitas vezes, lançando mão mais no tempo do que das outras respirações profundas. A gente pode pré-oxigenar, basicamente, com a bolsa máscara, né? Com a avenida ou catéter de alto fluxo. Isso vai depender de cada situação, certo? E a gente pode lançar a mão, né, naquele paciente com hipoxêmico grave, pouco cooperativo com a pré-oxigenação, a intubação de sequência atrasada, que seria uma variação da intubação de sequência rápida, certo? Em relação à pré-oxigenação, esse gráfico é bem conhecido. No adulto normal, saudável, sem disfunções agudas, né, nem crônicas, se eu pré-oxigenar da forma adequada, eu teria 10 minutos, né, até ele desaturar, ou seja, isso me daria um tempo suficientemente bom, né, de laringoscopia. Só que essa não é a realidade, né, dos pacientes que a gente lida na enfermaria, são pacientes graves, são pacientes com disfunções, são pacientes moderadamente ou severamente doentes, né, então esse tempo de pré-oxigenação, ele certamente, ele é mais encurtado, certo? Então, assim, fica em torno aqui por volta de 6 minutos, né, talvez até menos, né, então, assim, sempre para oxigenar, nunca confiar naquela saturação de 100% no amor, sempre tentar utilizar o máximo possível a sua pré-oxigenação, né? É um paciente que eu vou entubar, por exemplo, um pulmão de SARA, difícil de saturar, né, difícil de saturar bem, né, o que é que a gente pode fazer, né? O ventilador desceu, beleza, tenta fazer uma VNI, né, tenta pressurizar a minha pré-oxigenação, né, para ver se a partir dessa pressurização melhora os níveis de oxigenação e saturação, certo?
Tente fazer a ketamina, como a gente vai falar na frente, é uma droga extremamente versátil, é uma droga indutora respiratória, que aumenta o volume de duto, que broncodilata. Então, às vezes, aconteceu algumas vezes na pandemia, você vai entubar paciente com SARA-CoV, paciente extremamente grave, que você vai, indica a intubação, ele saturando 75, 80%, né, com um reservatório, por exemplo, 15 litros por minuto. Então, nesses pacientes, a pré-oxigenação com a VNI, a pré-oxigenação usando a ketamina, muitas vezes, né, você acaba melhorando essa saturação para 90, 95%, que é o que a gente quer, né? E muitas vezes, para a gente ter essa melhora, né, não é possível bloquear depois que eu induzo, né? Então, assim, a intubação de sequência rápida, nesses casos, né, ela não estaria bem indicada, e sim a intubação de sequência atrasada. O que difere, né, primordialmente, intubação de sequência rápida, intubação de sequência atrasada, é o tempo no qual eu faço o bloqueador neuromuscular. Na intubação de sequência rápida, lembra do conceito? O bloqueador neuromuscular eu faço imediatamente após o agente indutor de hipnose. Né? Na intubação de sequência atrasada, não. Eu faço uma dose dissociativa, subdissociativa da ketamina, por exemplo, deixo o doente mais confortável, tenho a cooperação dele, pré-oxigênio, melhor o posicionamento, melhor pré-oxigenação. Então, depois de um tempo, eu posso fazer repique da dose da ketamina e bloqueio. Então, assim, o bloqueador, né, o tempo entre o bloqueador, né, e a primeira dose da ketamina, por exemplo, né, é um tempo que tem uma latência de tempo, não é imediatamente, né? Então, a relação temporal entre o bloqueador e o agente hipnótico é o que difere primordialmente, intubação de sequência rápida para intubação de sequência atrasada, certo? E qual é o melhor jeito de pré-oxigenar? O que é que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem na enfermaria? Esse seria o jeito tradicional, né, que a maioria de vocês acaba usando, que seria, né, a bolsa, aqui o ambu, no caso, conectada à fonte O2, reservatório, né, com a máscara, certo? Lembrando da máscara estar bem vedada. E esse é o jeito que a gente pode fazer na nossa enfermaria, né, que é uma oxigenação aqui, né, pré-oxigenação potencializada, meio tubo, que é usando um cateter nasal por debaixo da máscara, certo? Então, para isso, eu tenho que ter o quê? Duas fontes de oxigênio. Uma das fontes de oxigênio vai ser conectada a esse cateter nasal, certo? E por cima desse cateter nasal, a outra fonte de oxigênio vai acabar alimentando o ambu com a máscara aqui. Então, assim, são duas fontes de oxigênio para oxigenar o paciente. Então, né, de usar especialmente naqueles hipoxêmicos, né? E o cateter, a potencialização me possibilita fazer a oxigenação apneia, que a gente vai falar mais tarde, que seria manter esse cateter durante a laringoscopia. Isso acaba estando relacionado, né, a menores níveis de dessaturação do paciente durante o procedimento, certo? Então, tem o estudo do pessoal do Vortex, né, que é um grupo de anestesistas lá da Austrália, né, que fala muito sobre diversos mecanismos de oxigenação do paciente. E eles medem a ETO2, ou seja, a fração expiratória de oxigênio, né? Então, eles chegaram à conclusão de que as principais formas, né, de pré-oxigenação seria através, né, da ventilação bolsa, máscara, com a válvulazinha de PIP. Infelizmente, válvula de PIP a gente não tem com tanta frequência no nosso serviço, né? Se eu não tiver condições de ter uma válvula de PIP, né, o que a gente pode fazer seria aquela pré-oxigenação otimizada, com a bolsa, a máscara, conectada à fonte O2 reservatório, e o cateter nasal por debaixo, né, da bolsa máscara, com 15 litros por minuto. Então, esse seria o mecanismo mais otimizado, que me dá mais, que me oferta mais oxigênio, né, para o paciente, né? Em relação à intubação de sequência atrasada, ela ganhou muita notoriedade durante a pandemia, certo? Já que o paciente que a gente intubava, o paciente com SARA-CoV, era um paciente extremamente hipoxêmico, um paciente agitado pela situação, pela hipoxemia, então, um paciente pouco cooperativo com a pré-oxigenação, paciente pouco cooperativo com o posicionamento, com pegar acesso e tudo. Então, a intubação de sequência atrasada acabou ganhando grande notoriedade no contexto da pandemia, que é o que acontecia. Como falei anteriormente,
chega esse paciente muito hipoxêmico, muito agitado, pouco cooperativo, você faz uma dosinha de ketamina 0,5 a 1 miligrama por quilo, o paciente fica tranquilo, o paciente mantém reflexo de proteção de via aérea, mantém drive ventilatório, né, fica dissociado, passa a ficar cooperativo com a pré-oxigênio, né, passa a cooperar também com o posicionamento, com pegar acesso. Então, depois desse tempo de otimização de tudo, eu repico dose da ketamina, por exemplo, e bloqueio. Então, assim, vocês veem, o bloqueador neuromuscular, ele é usado depois de um tempo da primeira dose da ketamina, caracterizando a minha estratégia de intubação de sequência atrasada. Né? Acabou ganhando grande notoriedade, grande sucesso aí durante a pandemia, certo? E quais seriam os vilões, né, desse P? Né? Abaixar precocemente a cabeceira do paciente, isso é importante, né? A gente deve sempre tentar entubar o paciente com cabeceira elevada, pelos inúmeros benefícios que essa estratégia permite. Se você for baixar a cabeceira, não é na pré-oxigenação que você vai fazer isso. Por quê? Porque baixando a pré-cabeceira, você diminui a capacidade residual funcional. O pulmão ele não vai expandir da forma adequada. Então, você compromete a sua pré-oxigenação. Então, pré-oxigena com a cabeceira mais elevada, né? Abaixa a cabeceira, né? Depois, imediatamente depois que você bloquear, certo? Não abrir totalmente a válvula de oxigênio, isso também é outra coisa que a gente vê muito nas enfermarias, certo? Às vezes, aquela bolinha de ferro no fluxômetro já está no 15, mas mesmo assim, acaba me permitindo eu abrir mais ainda, né? Aumentando mais ainda o fluxo de oxigênio e otimizando a minha pré-oxigenação. Permitir mistura com ar do ambiente, isso acaba acontecendo quando a bolsa do reservatório está furada, por exemplo, ou quando eu não vedo da forma adequada, né, a máscara no rosto do paciente. Fazer ventilação, né, ou seja, sem abusar. A pré-oxigenação, o paciente ela mantém o drive, né. Então, é interessante que a gente não pressurize com a ventilação bolsa-máscara. Por quê? Porque isso acaba induzindo, né, um aumento da pressão, né, no trato gastrointestinal, o paciente pode vomitar, né, eu posso pressurizar, né, inapropriadamente o tórax, diminuir o retorno venoso, fazer hipotensão. Então, durante a pré-oxigenação, o paciente mantendo o drive, eu evito ventilar, eu evito abusar, né, eu faço como nas gravuras, eu só encosto, né, né, a estratégia, a bolsa AMBU, e permito o drive sem pressurizar a via aérea. E não fazer oxigenação apneica. Né? Se eu vou usar aquela estratégia do catéter nasal por debaixo, né, da bolsa e da máscara, além de otimizar, né, a pré-oxigenação, na hora da laringoscopia com o paciente entubado, eu mantenho o cateter nasal. Isso é o que a gente chama de oxigenação apneica. Eu manter o fluxo de O2 através do cateter nasal durante o tempo de laringoscopia. Isso está relacionado, né, a mais sucesso da minha intubação e a menores índices de dessaturação. O próximo P seria a otimização para a intubação, seria a otimização para a intubação, certo? Se eu tiver tempo, devo preparar o doente para ser intubado. Então, assim, eu devo melhorar, por exemplo, hipotensão, fazer volume, começar a droga vasoativa, né? Como a gente falou na parte da pré-oxigenação, paciente hipoxêmico, desaturando, né? Eu devo tentar melhorar a minha pré-oxigenação, ou seja, né, simplesmente chegar induzir, bloquear, passar o tubo, não, eu devo preparar o paciente para ser intubado, certo? E nessa etapa de preparar o paciente para ser intubado, né, você pode lançar mão do fentanil, né, que não é uma etapa obrigatória, não é uma medicação obrigatória, né, da intubação de sequência rápida, existem as indicações, principalmente quando eu preciso mitigar, né, o reflexo simpático mimético relacionado à minha laringoscopia, seja paciente emergência hipertensiva, paciente hipertensão craniano, são as melhores indicações, né, mas eu tenho também respeitar as contraindicações, paciente chocado, por exemplo, né, a gente deve evitar fazer fentanil. Então, assim, é uma droga que tem suas críticas, tem suas muito críticas, inclusive no contexto de intubação de sequência rápida, já que o período de latência da droga é longo, né? Ou seja, eu faço fentanil, tenho que esperar 3 a 5 minutos para ele alcançar nível terapêutico efetivo, certo? Existem outros opioides até um pouco mais favoráveis em relação ao fentanil,
início de ação mais rápido, né, como o fentanil ou alfentanil, mas infelizmente eles são restritos ao ambiente cirúrgico, a gente não tem tanta disponibilidade nem na enfermaria nem na emergência. Então fica a observação aí em relação ao fentanil, certo? E uma coisa bem interessante, né? Teve esse estudo, que foi o estudo caso controle, 1 para 3, né? Que pegou 400, 500 pacientes, né? E desses pacientes que pararam, né? Eles foram ver os pacientes que pararam e compararam com o grupo controle, né? Para saber se existia algum fator relacionado à parada cardíaca nos primeiros 10 minutos pós-IOT. Então, eles estudaram todos esses fatores, e aquele que obteve significância estatística foi a PA sistólica, né? Foi a PA sistólica, ou seja, pacientes que foram intubados, né, hipotensos, com a PA sistólica baixa, foram pacientes que tiveram uma chance maior, né, de ter parada cardíaca, né, pós-IOT. Daí a importância de eu preparar bem o meu doente, né, do ponto de vista hemodinâmico, justamente para evitar esses eventos desfavoráveis, né? Continuando falando aqui do fentanil, tem esse artigo japonês publicado em 2018, né, que ele, né, realmente ele associou o fentanil com o uso de hipotensão pós-intubação. E a gente sabe que hipotensão pós-intubação é um preditor independente de piora da mortalidade do paciente dentro do hospital. Então, assim, ele pegou 1.200, 1.300 pacientes em 14 intubações, em 14 emergências do Japão, certo? E comparou, né? Esses pacientes não podiam estar chocados, ou seja, pacientes hemodinamicamente estáveis, e comparou aqueles que usaram fentanil com aqueles que não usaram fentanil, né? Após as análises multivariáveis, né, e após correção de fatores de viés, eles viram, né, que o fentanil estava relacionado, né, aqui com significância estatística de hipotensão pós-intubação. Isso foi independente do hipnótico que foi usado, né? Ou seja, o fentanil com ketamina, com midazolam, com propofol, com etomidato, né? Independente do agente hipnótico usado, o fentanil esteve sim relacionado à hipotensão pós-intubação. Quais seriam os vilões dessa etapa? Certo? Difusão rápida do fentanil. Se por acaso, né, você for usar o fentanil, o ideal é que a infusão seja o mais lenta possível, né, de 60 a 90 segundos. Por quê? Porque a infusão rápida está relacionada aos principais para-efeitos do fentanil, né, como, por exemplo, estabilidade hemodinâmica, como, por exemplo, depressão respiratória, como, por exemplo, tórax rígido. Então, o ideal é que a infusão seja o mais lenta possível do fentanil, em torno de 60 segundos. Não respeitar o início de ação do fentanil, certo? Como eu falei anteriormente, o fentanil precisa de um tempo, né, de 3 a 5 minutos para ter o início de ação. Então, se eu fizer fentanil, depois atomidade, depois succinil, você vai lá negociar o doente sem ter nível sérico terapêutico do fentanil, né? Então, você tem que respeitar o início de ação do fentanil, 3 a 5 minutos, né? E não reconhecer uma veia crítica, né, que seria aquela situação onde eu não tenho tempo, né, nem de fazer fentanil, né, muitas vezes não tenho tempo de fazer, né, o agente indutor é aquela viária que eu tenho que resolver logo, né, sob pena de uma parada cardiorrespiratória em poucos segundos. O próximo P seria a paralisia com indução, certo? Onde a gente tem a administração quase que simultânea de um agente hipnótico, indutor e de um bloqueador neuromuscular. Como a gente viu anteriormente, intubação de sequência rápida, né? Essas duas drogas, elas são administradas, né, uma perto da outra, é o que caracteriza a intubação de sequência rápida. A dose é pré-calculada pelo peso, né? Quando eu uso agente hipnótico, normalmente eu uso o peso ideal, o peso ideal do paciente, né? Quando eu uso o agente bloqueador neuromuscular, eu uso o peso real do paciente, né? Algumas vertentes, elas preconizam você usar o peso de massa magra por agente hipnótico, né, que seria o peso real, né, que seria o peso ideal mais 30% da diferença entre o peso ideal e o peso real, né, só que complica um pouquinho. Então, para simplificar, né, o meu agente hipnótico, eu vou usar o peso ideal, e o agente bloqueador neuromuscular, eu vou usar o peso real, certo? A infusão é em bolos, né,
esses agentes indutores, tanto agentes indutores quanto bloqueadores neuromusculares, e o início, a droga ideal, né, para a indução seria aquela de início rápido, seria aquela, né, que tivesse algum efeito analgésico e que não tivesse efeitos colaterais. Ou seja, uma droga ideal, uma droga utópica, né, já que a gente vai ver que todas elas têm efeitos colaterais, certo? Mas, né, se a gente tivesse que elencar características de um agente indutor e bloqueador neuromuscular, ideal seria essas aí. Em relação ao etomidato, que é uma das drogas que a gente usa, né, com mais frequência. É um derivado de midazole com atividade GABAérgica, né, assim como Propofol, assim como Midazolam. O que é ter atividade GABAérgica, né? Ele vai aumentar a permeabilidade dos canais de cloreto, ou seja, vai ter íon mais negativo, mais, você vai negativar mais ainda o interior do neurônio. Isso hiperpolariza o neurônio, certo? Isso é ter atividade GABAérgica. É uma droga com a tendência de ser carga estável, né? Então, assim, carga de estabilidade é uma tendência, tanto da etomidado quanto da ketamina. Não necessariamente, todas as vezes que você usa etomidado e ketamina, né, o paciente vai ficar carga estável, né? Então, assim, a tendência é que a droga seja carga estável, mas isso não é uma regra, certo? Vai depender da dose, da situação, né? Paira-se uma dúvida sobre o efeito neuroprotetor da etomidato, então, assim, teria um efeito a mais, né, na intubação do paciente neurocrítico, né? As mioclonias a gente vê mais quando a gente usa etomidato para sedação procedimental, a gente não vê tanto, né, no contexto da intubação, já que eu vou usar etomidato, eu vou bloquear, muitas vezes eu uso Propofol, Dormini ou Midazolam, né, na sedação contínua desse paciente, para ele ficar bem acoplado ao ventilador. Então, as mioclonias a gente vê mais no contexto da etomidato para sedação procedimental. E a grande polêmica, né, se pode precipitar insuficiência adrenal ou não, certo? Até hoje, né, não existem grandes estudos robustos, né, bem desenhados, que digam que a etomidato ele pode precipitar insuficiência adrenal. E de onde vem toda essa preocupação? Sabe-se que o etomidato, ele bloqueia, né, a ação daquela enzima, 11-beta-hidroxilase, que é uma enzima fundamental na etapa final de biossíntese do cortisol, certo? Então, teoricamente, por bloquear essa enzima, o paciente já está no contexto, né, de estabilidade e tudo, ele poderia prestar insuficiência adrenal, certo? Então, assim, acaba sendo muito teórico, né? Muitos advogam que a dose única da etomidate seria suficiente para precipitar insuficiência adrenal, né? Outros advogam que, por conta da dúvida, seria melhor usar outro agente indutor, como a ketamina, mas, assim, acaba não configurando contraindicação absoluta esse medo de insuficiência adrenal para usar o etomidate. Se, por acaso, o paciente evolui com hipotensão, né, pós-IOT, onde eu uso etomidate, né, a ideia é você sempre fazer o diagnóstico diferencial de hipotensão pós-IOT, né, de fazer aquela abordagem de soro, de volume, caso seja adequado, de droga vasoativa, e a corticoterapia em casos mais refratários. Ou seja, eu seguiria o fluxo normal de uma hipotensão, né, não relacionada a outras causas no contexto de pós-IOT, né, ou seja, é uma hipotensão que não é infarto agudo do miocárdio, é uma hipotensão que não é pneumotórax, certo? Eu seguiria esse curso lá. Nada de especial em relação quando eu uso